Quem gostaria de começar? Eu Levantar. não. Camille. Eu acabei lendo 2 vezes ainda esse capítulo, porque semana passada eu tinha lido, mas eu sinto que não tinha entendido 100% dele muito bem. Aí eu acabei lendo de novo hoje de manhã. Muito bom. Essa sessão do capítulo 3 é mais um passo que o Marx dá na exposição do dinheiro. Você vê que ele começa analisando o dinheiro como meio de circulação. Ele já fez uma análise do dinheiro como medida de valor, como padrão para o cálculo de preços. Agora, ele está analisando o dinheiro como meio de circulação. Basicamente, o que ele expõe é a movimentação do dinheiro no interior da sociedade. Ele faz isso analisando a relação de troca. Ou melhor, a relação de troca que se apresenta como relação de compra e venda. Não se trata da troca direta de uma mercadoria pela outra. Se trata da troca de uma mercadoria pela mercadoria dinheiro e a troca da mercadoria dinheiro por outra mercadoria. Ele expressa esse movimento com a fórmula MDM, que ele chama de vender para comprar. Então, ele dá aí o exemplo do produtor de linho. Poderia ser um produtor de fio, de algodão, de arroz. E aí, Ramiro, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Bom dia. Bom dia. Nós estamos começando a discutir, viu, Ramiro? Essa fórmula que o Marx apresenta para ilustrar as relações de troca de mercadorias no interior da sociedade e a maneira como o dinheiro vai se movimentar no interior da sociedade. A fórmula que ele apresenta é essa fórmula MDM, mercadoria que é trocada por dinheiro, que, por sua vez, é trocado por outra mercadoria. O produtor, aí ele está falando de um pequeno produtor, ele não está se referindo ainda ao produtor capitalista. Embora no meio do capítulo ele faça uma referência a crises, ele está se referindo ao pequeno produtor. Então, ele produz uma mercadoria, vamos supor, dando o exemplo que o Marx dá, linho, e esse produtor de linho, ele vai trocar a sua mercadoria por todas as outras mercadorias de que ele necessita. Mas em relações de troca individualizadas. Ele troca o linho por dinheiro, ou melhor, ele vende o seu linho. Esse dinheiro que ele embolsou, ele vai utilizar para realizar compras. Então, ele compra sal, ele compra sapato, ele compra arroz, ele compra feijão, ele compra tudo aquilo que ele tem necessidade, tanto para reproduzir
as suas condições de existência, quanto para dar continuidade ao seu processo produtivo. Com o resultado da venda do seu produto, sapato, linho, algodão, ele vai comprar todas as mercadorias que ele tem necessidade para o seu consumo, da sua família, etc., e vai comprar todas as mercadorias que ele tem necessidade para dar continuidade ao seu processo produtivo. Então, ele vai comprar meios de consumo, ele vai comprar meios de produção. Mas o que ele está fazendo aí é vender para comprar. Então, ele vende a sua mercadoria para comprar um leque de outras mercadorias. O uso do dinheiro dá uma grande flexibilidade às relações de troca. Dá uma flexibilidade muito maior do que a troca direta de mercadoria. Com a troca direta de mercadoria, você tem que pegar o arroz e entregar o tecido. Quando a mercadoria dinheiro entra na parada, você vende a sua mercadoria e embolsa uma certa quantia em dinheiro. Você não precisa comprar imediatamente outra mercadoria. Você pode esperar um certo tempo, você pode, em momentos diversos, comprar as diversas mercadorias de que precisa. Então, o uso do dinheiro, transformando a relação de troca numa relação de compra e venda, dissocia a relação de troca necessariamente de um tempo e um lugar. Você pode vender agora e comprar mais tarde. O Marx até satiriza um pouquinho, né? Fala, vamos imaginar um produtor de linho que queira comprar uma Bíblia familiar. É interessante isso, né? Pode parecer uma esquisitice ele falar em Bíblia familiar, mas durante o desenvolvimento da reforma, principalmente na Inglaterra, onde o Marx morava, circulavam as Bíblias familiares, que eram pequenas, para uso pessoal, e também eram impressas as Bíblias para serem lidas nas igrejas. Essas eram enormes, que o pastor punha lá em cima do púlpito só para leitura na igreja. Então, o produtor de linho, entre outras mercadorias, ele vende o seu linho e com o dinheiro auferido ele compra uma Bíblia. Essa Bíblia que ele comprou sai da circulação de mercadorias e entra na esfera do consumo. Aqui no Brasil, no mais das vezes, consumir Bíblia é comprar para pôr na estante e enfeitar. De qualquer modo, a mercadoria comprada, ela sai da esfera da circulação e entra na esfera do consumo. Seja do consumo individual, seja do consumo produtivo. Enquanto que o dinheiro, ele sai temporariamente da esfera da circulação, mas logo após volta à esfera da circulação. De tal modo que o dinheiro fica, ao cumprir a função de meio de circulação,
fica circulando na esfera da circulação de mercadoria. Vejam que o Marx fala que as múltiplas relações de compra e venda se entrelaçam. Então, nós vamos ter uma rede de compras e vendas no interior de um país, por exemplo, num determinado período de tempo. Porque são muitos produtores vendendo suas mercadorias e comprando outras, de tal forma que há uma multiplicidade de relações de compra e venda. Vejam que o Marx fala aí que toda venda é compra, porque, claro, se você está vendendo para alguém, alguém está comprando de você. E toda compra é venda. É interessante a gente notar que ele enfatiza nessa fase da argumentação a circulação da mercadoria como MDM, vender para comprar. Porque logo à frente, quando ele começa a analisar o capital, a fórmula do capital é o oposto. Não é vender para comprar, como no caso do pequeno produtor. A fórmula do capital é comprar para vender. Então, o capital, vamos supor, o comerciante, ele compra a mercadoria não para o seu consumo, ele compra para vender. Então, a fórmula do capital não é MDM, mas DMD, como ele vai expor logo à frente. Estou dando um spoiler. O Marx considera que quando você imagina o conjunto das relações de compra e venda numa sociedade num determinado período de tempo, nós temos que pensar na quantidade de dinheiro em circulação. Ele levanta uma hipótese para essa quantidade de dinheiro em circulação. Aí ele fala, olha, a quantidade de dinheiro necessária à circulação das mercadorias, ela vai expressar, por um lado, a soma dos preços das mercadorias sendo compradas e vendidas. Segundo lugar, a velocidade com que uma peça de dinheiro participa de sucessivas relações de compra e venda. Então, somando a soma dos preços com a velocidade de circulação, nós teríamos aproximadamente a quantidade de dinheiro necessária à circulação das mercadorias, as relações de compra e venda num determinado dia, numa determinada sociedade. Agora, como o dinheiro é uma mercadoria, o seu valor varia, podendo aumentar ou diminuir. Vamos lembrar que o Marx está raciocinando aí com a circulação da moeda metálica. Inclusive, ele falou, olha, para simplificar, vou considerar que a moeda seja o ouro e a circulação seja de moeda metálica. Essa variação do valor do dinheiro e do valor das mercadorias gera uma permanente variação dos preços, uma vez que o valor das mercadorias expresso em dinheiro é o preço da mercadoria. E aí o Marx faz uma série de simulações de variações do valor do dinheiro
e do valor das outras mercadorias. Que podem variar em sentidos opostos, em sentidos concomitantes. O valor das mercadorias pode permanecer fixo e o valor do dinheiro mudar. Então, ele vai criando uma série de simulações para indicar como vai variar muito a necessidade de dinheiro no processo de circulação. Mas ele fala, olha, por algum buraco tem que entrar o dinheiro na circulação. Ele vai apresentar isso em várias passagens do Capital, em vários contextos que ele está analisando. Trata-se aí da produção da moeda, do material dinheiro, produção do ouro, por exemplo. Então, claro, o ouro vai ser produzido na mina de ouro. E a partir daí, esse ouro vai ser trocado pelo minerador ou pelas outras mercadorias, uma vez que ele está produzindo imediatamente dinheiro. Por exemplo, hoje há um esforço de vários países de substituírem o dólar como meio internacional de circulação pelo ouro. Depois que os americanos bloquearam os ativos em dólar da Rússia quando começou a guerra na Ucrânia, vários países passaram a considerar que o dólar deixou de ser confiável, porque ele passou a ser usado como arma política. Algo que é vetado pelos acordos de Bretton Woods, etc., os acordos que fixaram o dólar como moeda internacional logo após a Segunda Guerra Mundial. Então, países como Estados Unidos, como a Índia, como o Irã, como o Brasil, estão buscando aumentar suas reservas em ouro para se livrar das reservas em dólar. Com isso, aumentou muito a exploração de ouro em todo lugar. É isso que explica esse aumento muito grande do garimpo de ouro na Amazônia, hoje em parte controlado pelo crime organizado, Comando Vermelho, PCC. Fala, Ramiro. Eu queria saber o dólar americano, canadense, Não, australiano, são moedas diferentes, Ramiro. só o nome. É só o nome. Vários países têm moeda em dólar. Por exemplo, a República da Guiana, que é o país que faz divisa lá com Roraima, a moeda lá é o dólar também. Só que o dólar goianense agora deve ter valorizado, né? Porque descobriram grandes reservas de petróleo e tal. Mas na época o dólar goianense tinha um valor irrisório, né? Eu saiba, grande parte da Oceania tem o dólar como moeda oficial, no caso Pois é. da Nova Zelândia. Bom, vamos fazer uma observação aí. Eu estou falando o valor do dólar, mas é a cotação do dólar, a relação dele com outras moedas, do dólar qualquer que seja ele. Então, por exemplo, de vez em quando a gente ia lá para a Guiana, tinha que converter o real em dólar, e aí a gente pegava um monte de dólar goianense. Eu devo ter alguns dólares goianenses até hoje aqui em casa. Então é só o nome. Você vê que o Marx ele se refere aí a. Entendi. Eu entendi. Você vê que o Marx se refere a uma moeda alemã
que circulava na época, chamada Thaler. O nome dólar deriva dessa moeda alemã. Mas esse metal moeda, esse metal dinheiro, ele vai ser obtido nas minas de ouro, de prata, de cobre, na medida em que esses metais são incorporados à circulação. Tem uma passagem aí em que o Marx fala, olha, a mercadoria ela tem um ciclo que se fecha. Então, esse ciclo MDM, ou essa expressão MDM, ilustraria o ciclo da circulação da mercadoria. Para o Marx, o dinheiro vai se movimentar de maneira diferente. Nesse capítulo, ele fala, olha, o dinheiro não tem um ciclo. Ele está sempre na esfera da circulação. Ele usa a palavra em inglês currency, que é traduzida por curso, para designar o movimento do dinheiro. Então, ele fala no ciclo da mercadoria e no curso do dinheiro. As traduções mais recentes do Capital para o inglês consideram que a palavra currency, dinheiro corrente, por exemplo, né? Na época já era, na Inglaterra, pouco utilizada, já era antiquada. Então, as traduções para o inglês, por exemplo, eu tenho aqui a da Penguin Books, e tem uma edição recente da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, do livro 1. E essas traduções, elas não usam a palavra currency, mas a palavra circulação do dinheiro. Um elemento adicional nesse capítulo que o Marx apresenta é a transformação do metal dinheiro naquela escala de cálculo de preço em moedas de diferentes valores. Para o Marx, as moedas de peso padronizado vão ser cunhadas pelo Estado. Então, o dinheiro, o metal dinheiro, o ouro não vai circular a granel, ele vai circular amoedado. Mas, diz o Marx, nós temos um comércio de varejo, no caso do capitalismo, principalmente as compras feitas pelos próprios trabalhadores. Você não vai comprar uma caixa de fósforo com uma moeda de ouro. E cunhar uma moeda de ouro no tamanho necessário para comprar uma caixa de fósforo não é operacional, dado o valor do ouro. Então, o Estado cunha moedas que já não expressam mais o valor do metal que elas contêm. Essas moedas divisionárias para pequenas compras, feitas, por exemplo, de cobre, de bronze, o Marx vai chamar de fichas. Já são moedas simbólicas, mas que podem ser convertidas em ouro. São moedas cunhadas pelo Estado e que têm curso forçado. As chamadas moedas divisionárias. É claro que o desenvolvimento da circulação
acabaria por apontar para ou direcionar-se para a utilização da moeda na forma de papel. Porque o Marx fala, olha, a circulação da moeda metálica, circulação do ouro, por exemplo, leva a um desgaste da moeda. A moeda que tem um peso padronizado pelo Estado, ela vai diminuindo de peso na medida em que circula. Ela é jogada em cima do balcão, ela se choca com as outras moedas no saco de moedas, ela cai no chão. Pequenos fragmentos de ouro vão se desprendendo, ela vai se lixando, ela vai perdendo peso. Tanto que vários países desenvolveram legislações que levavam ao recolhimento da moeda desgastada e à sua fusão em moedas de peso real. Mas isso, diz o Marx, já indica que a moeda não precisa circular em pessoa. Pode circular um símbolo no lugar do ouro. E aí, esse símbolo que circula no lugar do ouro acaba sendo ou acabará por ser o papel moeda. No lugar de ficar circulando a moeda de ouro ou a moeda de prata, no lugar da prata que circula ou do ouro que circula, se imprime um papel que é uma espécie de recibo que expressa uma determinada quantia em ouro ou uma determinada quantia em prata. É a nota. Agora, essa nota, diz o Marx, não pode ser simplesmente expressa arbitrariamente. Essa nota ela tem que representar uma quantidade de ouro que tem que estar em algum lugar, ou no banco, ou no Tesouro Nacional. Ele é apenas uma representação simbólica de uma moeda metálica que está depositada em algum lugar. Bom, já falei bastante. Vamos discutir. Ele reitera, né, uma coisa que ele já falou antes sobre ser algo que parece naturalizado, mas que é feito pelas costas do trabalhador, uma coisa assim, ele usou o termo, nessa questão de toda essa metamorfose, essa ligação mais complexa entre as mercadorias. O Marx usa essa expressão várias vezes. Para quando um processo se desenvolve sem que as pessoas o desenvolvam intencionalmente ou tenham plena consciência de que ele está se desenvolvendo, Marx falou, isso aí se desenvolve pelas costas das pessoas. Mas você levantou uma questão importante, porque para o Marx é a circulação de mercadorias que determina a circulação monetária. O dinheiro circula porque as mercadorias circulam. A circulação do dinheiro é subordinada à circulação geral das mercadorias, sendo o próprio dinheiro uma mercadoria que tem a função de equivalente geral. É aquela mercadoria na qual todas as outras mercadorias expressam o seu valor. Mas aí o Marx considera, e essa é uma tese que ele já levanta lá na ideologia alemã, que nesse processo histórico
naturalizado, que tem a aparência de um processo natural, esse processo histórico que as pessoas não controlam, mas que são controladas por ele, em geral vai se apresentar de maneira invertida na consciência das pessoas. A aparência do processo vai se apresentar como o inverso das relações internas que articulam o processo. A gente vê que lá no livro 3, quando o Marx está analisando as formas de consciência da concorrência, ele usa a mesma formulação. Então, um processo que é desenvolvido pelas pessoas, que é a expressão da prática humana social, vai ter a aparência de um processo natural. Então, ele fala, olha, parece que as mercadorias expressam o seu valor em uma mercadoria, porque essa mercadoria é dinheiro. Quando a relação real, diz ele, é o oposto. O dinheiro é só a expressão do valor do mundo das mercadorias. Eu acho que isso entra um pouco na questão que ele falou, como são desenvolvidas múltiplas dependências, necessidades, né, nesse sistema, porque ele vai se complexificando essas trocas junto com a divisão do trabalho, né? E aí também entra a questão de que se tornam cada vez mais dependentes na sociedade, as pessoas uma da outra, desse sistema. Exatamente. A divisão do trabalho faz com que cada um produza uma mercadoria específica. Mas cada um tem necessidade de várias mercadorias diferentes. Ou melhor, cada um tem a necessidade de múltiplos valores de uso. A divisão do trabalho, na medida em que especializa o produtor, o obriga a obter as outras mercadorias de que ele necessita dos outros produtores. E isso vai ser realizado por meio da relação de troca. Vamos lembrar que no capítulo anterior, o capítulo 2, o Marx já faz uma fundamentação do direito na sociedade capitalista, quando ele diz que a relação de troca, que é a relação básica da economia de mercado, e a sociedade capitalista é uma economia de mercado, é uma relação contratual, é uma relação de indivíduos livres, iguais, que entram em relação de troca intencionalmente. Por exemplo, nós estamos discutindo o capítulo 13, aquele grupo da segunda, em que o Marx já está analisando a grande indústria, a revolução industrial, a introdução da máquina no processo produtivo e tal. E quando se introduz a máquina no processo produtivo, o trabalho é simplificado de tal maneira que mulheres e crianças são incorporadas em massa ao processo de produção. E aí a gente vê crianças com 6 anos de idade ficando lá 14 horas na fábrica, né? Elas morrem cedo, passam a ter uma série de doenças, deformações e tudo mais. E aí o Marx fala, olha, isso acabou gerando uma crise nas próprias representações políticas burguesas, porque a criança ela não é agente livre da relação contratual.
ela é obrigada pelos pais a se empregar na fábrica para trazer mais um salário para casa. Então, o emprego da criança, o trabalho infantil, acabou pondo em crise as próprias teorias políticas que legitimavam a igualdade burguesa, a relação contratual de troca que se põe na base da relação do contrato político. Ou seja, é um mundo em que os produtores individuais, privados e autônomos, integrados a uma capilarizada divisão do trabalho, vão trocar seus produtos. Mas essa troca vai ser intermediada pelo dinheiro. Então, ela vai se apresentar na forma de relações de compra e venda. Eu vendo o meu produto e, com o dinheiro que eu obtenho, eu compro tudo aquilo que eu necessito. Claro, quando eu falo vender o meu produto, só circunstancialmente, pode ocorrer de eu vender a totalidade do que eu produzi. Eu posso ir vendendo em partes. É claro que isso vai depender do produto, né? Um produto altamente perecível tem que ser vendido rapidamente. De qualquer modo, é esse mundo de produtores privados que se articulam entre si por relações de compra e venda. Relações em que cada mercadoria expressa o seu valor num preço, numa determinada quantia em dinheiro. Esse preço já está na testa da mercadoria antes dela ser levada para o mercado. Então você vê as vitrines aí das lojas de Santa Maria ou de qualquer outro lugar do mundo, e todas elas estão lá com uma etiqueta indicando o preço. Claro, se ela for muito cara, não vai ter o preço ali. A pessoa vai ter que perguntar. Para não chamar o ladrão. E também com a internet, né, tem essa potencialização de criar essas necessidades também. Agora olhando mais para Não, atualmente. total. Você vê, a internet, ela globaliza essas relações de compra e venda. A gente compra de qualquer parte do mundo e vende para qualquer parte do mundo. A internet, ela deu um impulso notável ao desenvolvimento do mercado, não só dos mercados locais e nacionais, como do mercado mundial. Eu estava vendo uma reportagem no Diário de Santa Maria há alguns dias. Nenhum dado é comprovado, porque esses dados foram obtidos a partir de entrevistas com entregadores de mercadorias vendidas pela internet. Amazon, Mercado Livre. E eu fiquei surpreso pelo número, porque a matéria falava de 30 a 50 mil entregas diárias em Santa Maria de compras pela internet. E apontava, inclusive, irracionalidades, né? Nessa movimentação, porque, por exemplo, os lojistas de Santa Maria estão se integrando também ao comércio de internet.
por exemplo, pelo Mercado Livre. Mas, se ele vende a mercadoria aqui em Santa Maria, a mercadoria dele tem que ir para o centro de distribuição, que fica em uma cidade aí da grande Porto Alegre, e do centro de distribuição vem para Santa Maria. Então, mas, por exemplo, eu comprei o capital da Obu recentemente. Eu comprei na segunda, na terça me entregaram. Aqui do lado da minha casa, a casa ao lado, é um posto de entrega do Mercado Livre. Então, se eu compro alguma coisa do Mercado Livre, eu estava comprando uma luva terapêutica para minha esposa recentemente, aí eu peço para entregar aqui. Eu compro num dia, no outro dia chega aí do lado, quando chega eu recebo um avisinho no meu celular, aí eu desço lá e pego. Apresento o código QR. Então, é claro que o Marx ele não está analisando ainda a estrutura capitalista de produção. Ele está analisando um produtor individual, um pequeno produtor de linho, é o vendedor de Bíblia. Ele não está analisando o empreendimento, a empresa capitalista. Mas, claro, todo livro conflui para essa análise. Mas, por exemplo, a gente tem empresários aqui em Santa Maria produzem, por exemplo, máquinas agrícolas para a produção de arroz. Aí eles vendem para a Tailândia, eles vendem para a Índia, eles vendem para o Vietnã. E compram matéria-prima de outras tantas partes do mundo. Compram produtos semi-acabados. Mas essa grande rede de compras e vendas que a internet faculta é o que o Marx está falando aí na primeira metade no início da segunda metade do século XIX. É a mesma relação. Logo à frente, ele vai analisar outras funções do dinheiro. Ele está analisando aqui a função do dinheiro como meio de circulação. É a relação de compra e venda imediata. Então, você dá o dinheiro e pega a mercadoria. Ou dá a mercadoria e pega o dinheiro. Mas, na relação de compra e venda, eu posso pegar a mercadoria para pagar no final do mês. Ou para pagar no mês que vem. Ou para pagar em parcelas. Quando isso ocorre, o Marx considera que o dinheiro exerce a função de meio de pagamento. Ele usa essa expressão para designar a função do dinheiro como um meio de compra a prazo. E ele fala, olha, na produção capitalista, o dinheiro é amplamente utilizado como meio de pagamento entre os próprios empresários capitalistas que compram e vendem mutuamente suas mercadorias. A própria venda da força de trabalho, em troca de um salário, e para o Marx, a força de trabalho é a mais importante mercadoria da sociedade capitalista, é paga com um meio de pagamento, porque o empresário, ele primeiro compra a mercadoria e usa, depois paga. Então, ele
compra a força de trabalho por um dia. Primeiro ele usa a força de trabalho do trabalhador e no fim do dia ele paga. Então, o dinheiro aí do salário exerce a função de meio de pagamento. Poderia ser no fim da semana, no fim do mês. Depois ele analisa a função do dinheiro como tesouro. Para ele, o dinheiro que está circulando nas relações de compra e venda, o tempo todo está saindo da circulação também. E nem sempre reentra de imediato. Ele pode ser, por exemplo, armazenado temporariamente, às vezes por um prazo longo, formando o que ele chama de um tesouro. Vamos imaginar, por exemplo, a criança que tem um porquinho. Ela tira dinheiro da circulação, a moedinha que ela ganha, e põe lá no porquinho. Esse dinheiro que está no porquinho é um dinheiro entesourado. Ele saiu temporariamente da circulação. Então, o tempo todo, determinada quantidade de dinheiro sai da circulação e depois volta para ela. Mas a função do dinheiro como entesouramento vai ser muito importante para o Marx na análise do capital. E quando ele analisa o ciclo de reprodução do capital, ele mostra como o capitalista ele tem que ter reservas de dinheiro permanentemente para pagar salário, para comprar matéria-prima, para consertar uma máquina e por aí vai. E por fim, e aí acaba esse capítulo 3º, e a parte mais difícil do capital, ele vai analisar o dinheiro na função de dinheiro mundial. A tese do Marx é que na circulação internacional, e ele está pensando na circulação metálica, o dinheiro não pode circular, como ele diz, no seu uniforme nacional. O dinheiro metálico vai circular nas compras e vendas internacionais simplesmente pelo peso metálico, e muitas vezes ele vai ser cunhado em barras. A moeda é fundida em barras e o dinheiro circulando na esfera do mercado mundial vai circular na forma de barras e não no formato que ele tem na Inglaterra, na França e na Alemanha. É claro que se a moeda é de ouro, ela pode ser pesada, né, em qualquer lugar. De qualquer modo, é o peso do ouro que determina a utilização do dinheiro em escala mundial. Daí o Marx dizer que ele predominantemente, e ele está pensando na circulação metálica, o ouro vai circular em barras e não na moeda no seu uniforme nacional, como libra, franco, thaler. Mais questões. Vamos lembrar que quando ele analisa o capital começa com uma certa quantia em dinheiro que tem que ser convertido em meios de produção e força de trabalho, que vão ser transformados numa certa quantidade de mercadoria, que vai ser vendida, e por sua vez, e com o dinheiro obtido, novamente se compram meios de produção e força de trabalho,
e assim sucessivamente, num processo de reprodução. Então, ele está falando aí da relação básica da sociedade capitalista. O que ele analisou até agora é a relação básica da sociedade capitalista. É a circulação das mercadorias. É o conjunto de relações de compra e venda. Por exemplo, quando eu cheguei em Roraima, no final dos anos 90, o Collor tinha acabado de proibir o garimpo nas regiões de Yanomami, e a Polícia Federal tinha dinamitado as pistas de pouso, que aquilo tinha virado um Vietnã. E aí a gente ouvia ainda muitos relatos do que ocorria no período do auge do garimpo. E aí eu me lembro de alguém dizendo que não era incomum ver um garimpeiro chegar com o seu ouro do garimpo, entrar lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não me lembro, e vender o ouro e sair com um saco de lixo cheio de dinheiro que ele tinha obtido com a venda do ouro. Era muita gente comprando coisas nos mercados com pepitas de ouro. Os aluguéis, nesse período, em Boa Vista, foram lá para a estratosfera, porque eram cobrados muitas vezes em ouro também. E agora voltou. Uma vez eu participei de uma expedição de selva lá, e eu estava caminhando lá com o nosso guia, um cara que morava lá na margem do rio Catrimane, e andando com ele numa área bem inóspita, né? Ele olhava para um lado e tinha uma serra. Ele falou: professor, eu já andei lá por aquela serra. Eu cruzei um riacho lá em que eu peguei 24 pepitas de ouro. Então, o ouro aflora, né? Ouro e diamante. Daí essa busca, né? E está exatamente na área Yanomami. Interessante comentar que, na verdade, a única pessoa que verdadeiramente lucra com o garimpo não é o garimpeiro, mas sim o dono do garimpo. O pessoal que está lá Claro, na mina. claro. Não, a maioria dos garimpos é Estão lá só constituída. porque eles não têm outra condição de subsistência, eles estão Claro, dispostos a tudo para não morrerem de fome só, a sabe? maioria dos garimpos é Não constituída. esteja justificando a causa, né? De forma alguma. São empresas capitalistas que têm equipamentos caros, né, motores, bombas de sucção, tem que levar os equipamentos de avião ou de helicóptero. Então, tudo isso tem um custo elevado No caso, uma Rex cavadeira custa mais de R$ 1 milhão. e que está fora do alcance da maioria dos garimpeiros. Mas chega a ocorrer, assim, de determinados garimpeiros conseguirem uma certa quantia de ouro, e aí ele vem individualmente para Boa Vista vender o seu ouro. Agora, eu tinha um aluno da Polícia Federal lá na UFRR, e ele percorreu muitos garimpos lá, e ele me contava, ele falou: olha, o garimpeiro, quando ele consegue uma certa quantia de ouro, ele não fala para ninguém que ele vai para a cidade. Ele, no meio da noite, ele some do garimpo, porque se souberem que ele está com ouro,
a chance dele ser assassinado para pegarem o ouro dele é muito grande. E ele dizendo, era muito comum a gente andando lá pelas áreas de garimpo, de repente você vê uma mão saindo da terra, né? Enterraram o corpo lá, mas deixaram a mão de fora. Então é uma lógica de violência muito grande, né? Porque no caso os garimpeiros eles estão lá não para lucrar em si, mas é porque eles estão sendo subordinados, daí para terem como uma resistência, um meio de sobrevivência, eles não conseguem achar outra forma. Não, Mas não que eles lucrem mesmo com aquilo. O garimpeiro, quando fugia do garimpo e ia para a cidade, eles chamavam de comer a lua, né? Eu comer a lua. E é incrível como eles conhecem a selva, eles andam. É muito difícil andar na selva, a gente se perde com a maior facilidade. E os caras têm 1000 referências lá que... Eu me lembro de um avião, eu acho que foi um avião da Varig, eu não me lembro qual era a companhia aérea, que tomou uma rota errada no norte lá da Amazônia, e tinha uns garimpeiros a bordo, e eles falaram lá para o piloto, está errado, a rota não é essa, eles saíram do caminho. É incrível isso, porque quando você está sobrevoando a selva, é um mar verde, né? Você não tem referência nenhuma. Até o horizonte, aquele mar verde, né? Então tá, pessoal. Talvez possamos ficar por aqui hoje. E aí, na próxima semana, a gente termina essa primeira parte do Capital. E aí, na outra, a gente já começa a analisar o Capital. O capítulo 4 já é sobre o Capital. Mas aí a leitura é bem mais tranquila. Ela já não oferece mais as maiores dificuldades que esse início oferece, né? Tá certo. Bom fim de semana para vocês. Tá Para bom? você também, Gabi. Obrigada. Semana que vem a gente continua. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, beleza. Tchau, Bom, bom fim de amigo. semana. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, Camille. Bom final de Nossa. semana. Obrigada, igualmente. Tchau, tchau.